Gostaria de compartilhar nessa noite, no livro de Josué, capítulo 24, o verso 14 e o verso 15. Livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulo 24, verso 14 e o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Na versão de Almeida, essa última frase diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir aqui? 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos declarar isso mais forte ainda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vida consiste em uma contínua confrontação com escolhas a serem feitas. O casal hoje, Pastor Jorge e Valquíria, fizeram uma escolha de lutarem pelo casamento. Se você acha que eles chegaram hoje aqui e não tiveram problemas, está muito enganado. Sábado, no civil, nós completamos 36 anos de casados, eu e Ivete. E no religioso, que naquele tempo era separado, então comemoramos só em julho, que quando 16 de julho, 36 anos de vida conjugal. Os filhos são testemunha um pouco de que nós fizemos escolhas de permanecer e receber o melhor de Deus, que Ele sempre tem reservado para nós. A vida consiste em uma contínua confrontação com escolhas a serem feitas. Você que é jovem, você que é adulto, você que já é maduro, saiba disso. Você vai estar continuamente fazendo escolha. Escolha a roupa que vai vestir, a comida que vai comer, o curso que vai fazer, com quem vai namorar, com quem vai casar, e aí vai a igreja que vai participar. Um certo pensador, John Way, ele diz o seguinte: a cada homem se abre um caminho e caminhos, e a elevada alma sobe pelo caminho elevado, e a alma vil se arrasta para baixo. E entre o alto e baixo, entre eles, na planície enevoada, os demais vagueiam para lá e para cá. Mas a cada homem se abre um caminho alto e outro baixo. E cada qual resolve o caminho pelo qual irá sua alma. O texto que nós lemos é uma passagem de Josué. É o próprio Josué, agora em idade avançada, confrontando a nação de Israel a fazer também escolhas. Josué fez sua escolha, decidiu por um caminho elevado e obteve uma alta recompensa. Só 2 pessoas saíram do Egito com Moisés no Êxodo e colocaram os pés na terra de Canaã. Quem foram eles? Josué e Caleb. Diga comigo, Josué e Caleb. Quantas pessoas saíram do Egito? De homens, 600.000 homens, fora as mulheres e as crianças. 2 homens puseram os pés na terra de Canaã. Ainda bem jovem, você vai entender então como é a vida de Josué e o que levou ele a fazer essas escolhas. Ainda bem jovem, Josué se destacou por suas escolhas. Viveu uma vida retilínea.
centrada e apaixonada pelo Deus que o tirou do Egito. Josué fez uma decisão. Ele decidiu por Deus. Se tornou um líder fiel de Moisés e depois sucessor. As coisas não acontecem por acaso. Nós já falamos aqui que o sistema de Deus é o sistema de escolhas e consequências. As suas mãos estão abertas e elas não estão encolhidas que não possa abençoar, mas nossos pecados, diz o profeta, nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Sabe como foi a vida de Josué? Em Êxodo capítulo 33, nós temos um entendimento daquilo, como era a visão de Josué sobre a vida. Muitos jovens saíram com Josué do Egito, quando Moisés tirou o povo da terra do Egito e caminhou pelo deserto. Em Êxodo capítulo 33, verso 7, diz que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia lá, fora do acampamento. Sempre que Moisés chegava na tenda, diz que a nuvem de glória descia sobre aquela tenda, e Moisés falava com Deus face a face. Mas sabe o que é interessante? Verso 11, o Senhor falava com Moisés face a face naqueles encontros, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que ele servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué percebeu que havia algo quando Moisés saía da tenda, e ele disse para ele mesmo: eu quero isso para a minha vida. Nessa noite, pastor Esteban estava aqui ministrando, e eu senti que o Espírito de Deus estava fazendo um clamor através da vida dele. Precisamos nos quebrantar, mas quem está disposto a se quebrantar? Quem quer investir mais tempo na busca da presença de Deus? Queremos admirar alguns homens, mas eu quero dizer que Josué não se afastava da tenda, porque ele queria aquilo que Moisés também tinha. Daqui você começa a perceber que aquele jovem, ele era diferente, ele tinha um diferencial. Ele não estava correndo atrás do dinheiro. É legítimo estudar e deve passar em primeiro lugar os crentes. Mas aqui Josué, desde lá de jovem, ele faz uma escolha. Ele escolhe buscar a Deus. E eu pensei que esse texto, ele era a primeira referência a Josué, mas não, tem um texto aqui, eu acho que é o capítulo 32, deixa eu ver se eu acho. Quando Moisés sobe ao monte, capítulo 23, eu acho. Quando Moisés sobe o monte, se eu não achar o seu texto decorado. Quando Moisés sobe o monte, que Deus vai estar dando as tábuas. Capítulo 24, verso 13. Irmãos, você não vê Josué aparecer em nada, aparece aqui de repente, nesse texto, capítulo 24 e 13 de Êxodo. Moisés estava subindo e descendo o monte naquele momento de receber as tábuas da aliança. E eu achei interessante aqui porque já tinha Arão, já tinha seus filhos, que já eram sacerdotes, mas diz o verso 12, disse o Senhor a Moisés, pode colocar o 12, suba o monte, venha até mim e fica aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Verso 13, Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. É a primeira referência que nós vamos ver de Josué. Ele estava com Moisés nessa subida e descida no monte. E sabe o que aconteceu? É que o verso 15 diz que quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte
verso 16, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Quem estava lá? Josué. Josué estava lá. Nós precisamos fazer escolhas. Até que Moisés morre e Josué é escolhido por Deus como seu sucessor. Então Josué agora vai ser escolhido ainda jovem agora seus 40 e poucos anos, talvez 50 anos. Para aquele tempo era jovem. E então Deus vai dar a ele as instruções que ele precisa em 1 Josué. Quando ele vai assumir a liderança no lugar de Moisés. 1 Josué capítulo 7 diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. A igreja pode ler comigo o restante? Só então os seus caminhos prosperarão e você será. Bem falou o pastor Estevão nessa noite. Estamos correndo atrás de internet e de mensagens cada vez mais sofisticadas. Mas não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E o Senhor garante, você será bem sucedido. Os anos se passaram e Josué se tornou um grande conquistador sobre o segredo da fidelidade. Lá no capítulo 11, verso 15, eu não vou nem ler, diz que tudo o que o Senhor ordenou a Moisés, que ordenou a Josué, Josué obedecia conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Josué, ele fez escolha de entender que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz, e que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ele decidiu trilhar esse caminho. Mas que fidelidade era essa? Para não deixar de citar um texto que nós sempre citamos aqui de Deuteronômio, já que nós hoje tivemos uma renovação de aliança. Irmãos, na verdade não há segredo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 1 em diante, nós vamos saber exatamente naquele momento. Não havia o Novo Testamento ainda, tão rico em instruções. Mas naquele momento, Josué conhecia essas palavras que o Senhor deu a Moisés, dizendo, esta é a lei. Isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eles ensinassem para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Josué conhecia essas instruções. Agora, Josué já em idade avançada, no texto que nós lemos, no capítulo 24, diz que ele faz uma convocação para toda a liderança de Israel, e eles vão se
encontrar em Siquém. Josué agora é um homem de idade, está prestes a partir, e ele chama aquela liderança. E ele vai fazer uma avaliação daquilo que Deus fizera, um memorial daquilo que Deus fizera por aquela nação, por aquele povo. Capítulo 24 diz: então Josué reuniu todas as tribos em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais. Verso 2: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e Isaque dei Jacó e Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E ele começa, desde aí continuando, ele vai começar a dizer o que Deus fez. Eles desceram o Egito, como Deus tirou do Egito com braço forte, dando livramento àquele povo. E no verso 12, já no finzinho do verso 12, na parte B, diz: não foram a espada, e não foi o arco que lhes deram a vitória. Verso 13: foi assim que lhes dei essa terra que vocês cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram, e comem de minhas olivas, que não plantaram. Não foi a força do braço de vocês, eu os tirei de lá. Foi eu, o Senhor, que dei a vocês a terra de Canaã. Essa é uma introdução que Josué está fazendo, e Deus agora está falando ao povo, para então trazer à memória daquele povo tudo o que Deus havia feito por eles. E em seguida, Josué faz uma confrontação com aquele povo. Diante desse relato, Josué pede uma confissão àquele povo. No verso 24, capítulo 24, verso 14: agora, diante do que vocês já viram que Deus fez, o povo estava na terra, já havia algum tempo, não eram mais escravos. Josué então olha para o povo naquela assembleia solene e diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo hoje, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo o que Deus fizera por este povo servia de incentivo para um poderoso ato de confissão. Todas as formas de paganismo e idolatrias teriam de ser abandonadas de vez. Era necessário que o povo amasse a Deus de todo o coração, como o próprio Deus exigira. Escolham hoje a quem irão servir. Se o povo de Israel viesse a se envolver com as práticas das nações vizinhas, então tudo ruiria por terra para Israel. Israel já estava suficientemente informado para ser capaz de fazer uma escolha inteligente entre duas heranças, entre o mundo que o cercava e o Deus que o livrara. Para Josué, essa escolha já estava definitiva, já estava determinada, era fácil. Não importa que escolha você vai ter, Josué dizia: eu já fiz a minha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 40 anos de deserto, antes do deserto aquele povo estava no Egito. Eles aprenderam muitas coisas, valores do Egito, crenças do Egito. Durante os 40 anos tiveram contato com muitos povos vizinhos, que eram idólatras, que eram pessoas que tinham comportamentos que eram abomináveis aos olhos de Deus. Agora eles estavam já na terra, e mesmo assim ainda existiam povos naquele lugar. Moisés já está avançado em idade,
Mas Moisés olha para aquele povo e percebe que apesar deles conhecerem os feitos de Deus, eles precisavam tomar uma decisão, eles precisavam ainda fazer escolhas, porque nós precisamos fazer escolhas todos os dias da nossa vida. Amanhã é segunda-feira, eu preciso amanhã amanhecer o dia e fazer a escolha de permanecer fiel ao meu Deus. Na terça-feira eu preciso fazer as escolhas. Sabe, irmãos, a vida é como um grande navio, um grande barco no mar, que de vez em quando tem que parar para raspar os cascos, porque vai criando aqueles mariscos, aquelas crostas, e vai deixando o navio ou aquele barco lento. Por isso que você vê aqui em Cabedelo alguns cascos virados, e as pessoas estão raspando aqueles cascos. Na vida cristã, quanto mais anos você leva, se você não se renovar em Deus, vai criando crostas, que vai deixando você lento na caminhada. Mas nessa noite Deus está dizendo, você tem que largar tudo isso, tem que limpar isso aí, para que você tenha uma vida limpa diante de Deus, livre e que flua para o louvor da glória dEle, porque os planos dEle para você ainda estão de pé. 40 anos, mas Josué está idoso, ele olha para aquele povo e faz essa confrontação. Israel sabia muito bem do que Josué estava falando. O veterano líder de Israel, Josué, garantiu-lhes que qualquer que fosse a escolha deles, ele já tinha a sua resolvida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi um exemplo para os seus familiares. E aqui eu faço um apelo aos homens. Irmãos, eu não poderia pregar se os meus filhos não vissem quem eu sou dentro de casa. Eu não poderia ensinar para vocês se eles não percebessem que Deus é a prioridade da minha vida. E por que eu estou dizendo isso aqui? Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, como pastor da igreja. Eu não estou aqui como preletor para agradar ninguém. Eu estou dizendo para incentivar o rebanho a colocar Deus como prioridade da sua vida. E eu não sei como você tem Deus como prioridade da sua vida, se você não tem tempo com Deus durante o dia. Você passa a semana toda para depender de um culto, irmãos. Aí vem as crostas, os cascos ficam cheios de lodo. Eu não sei se você já viu isso. Eu já fui veranear numa praia e tinha uns cascos, uns barcos lá fora. Irmãos, você não vê nem o casco, só pega naqueles mariscos que ficam colados no casco. Aquilo deixa o barco lento. Nós precisamos fazer uma faxina na nossa vida espiritual. Nós precisamos tirar aqueles adereços que nos estão deixando lentos na caminhada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, já faz esse apelo agora para a igreja. Portanto, nós também, que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, falando dos heróis da fé, corramos com perseverança a corrida, deixemos de lado todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, olhando ou fitando os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, é tempo de você rever seu comportamento e sua atitude diante de Deus. Fé mais ou menos, sem atitude prática, eu vou dizer a você, não vai levar você a lugar nenhum. Tome posição. Josué foi um exemplo de fé para os seus familiares. Eu apelo aos homens. Eu acho que tem alguma coisa aqui, o retorno. Eu apelo para os homens que sejam exemplos para os seus filhos, para a sua casa, para a sua esposa. Seja você o primeiro que se levante em oração. Seja você o primeiro que ame a palavra. Seja você que nos seus comportamentos, atitudes, nas decisões financeiras que você toma, nas decisões de que ordem for, você sempre está dizendo, vamos ouvir a voz de Deus. Parece que essas coisas estão ficando escassas, mas o verdadeiro cristianismo não mudou.
Ou Jesus é o Cúrio, Senhor, ou Ele não é Senhor das nossas vidas. E não se engane, você é novo na fé. Para os novos, sentar no domingo à noite, aqui, ou em qualquer igreja, não faz diferença. O que faz diferença é a nossa atitude diante de Deus, todos os dias da semana. Até porque chegamos no culto com cara de muito santo. Está tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Mas Deus conhece como está a sua alma. E se você quiser, Ele cura você, Ele restaura você, Ele dá um relacionamento renovado a você. Hoje é dia de renovação de aliança com o Senhor. Josué foi um exemplo de fé para os seus familiares. Irmãos, o que mais desejo é que eu possa caminhar e ser um exemplo de fé. Não é fácil. Não é uma questão de dizer que sou, é uma questão de querer ser. É o que Deus está pedindo a você nessa noite. Deseje isso no seu coração. Ele foi um exemplo de fé para os seus familiares, bem como para toda a nação de Israel, que estava sob sua liderança. Ele foi apegado a Deus desde os tempos da juventude, como vimos na tenda do encontro. Como vimos na tenda do encontro, ele foi apegado a Deus. Ele era muito jovem, queridos. Mas ele queria aquela vida para ele. A vida consiste em uma contínua confrontação com escolhas a serem feitas. Os pais, os líderes de igreja, os pastores precisam ser exemplos de fidelidade na palavra, as mães também, a fim de que seus filhos e liderados possam fazer escolhas seguras e conhecer a Deus e seus propósitos. Uma vez, estou repetindo aqui, citei isso. Um pai deve 3 coisas a seus filhos. Vamos ver se alguém se lembra. Um pai deve 3 coisas a seus filhos. O primeiro é exemplo. O segundo é exemplo. E o terceiro é exemplo. Josué era esse homem. Eu quero ser como Josué. Quem quer ser como Josué aqui? Diz que Josué foi fiel em tudo o que Moisés lhe ordenou. Ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele foi em frente. Eu quero dizer que ontem tivemos o privilégio de estar no casamento de Gustavo e Lala, que foi uma bênção, uma alegria do nosso coração. Foi lá, pastor Monguba, nosso pastor. E algo que veio ao meu coração é que, irmãos, a igreja não precisa de mais conhecimento, ela precisa de prática. Nós estamos empanturrados de livros. Você já tem o suficiente aí. Diga, eu já tenho o suficiente de Deus. Preciso ter essa suficiência na prática. A igreja precisa praticar o que conhece. A gente fala do amor durante o ano, algumas mensagens sobre amor, relacionamento, acontecem as mesmas coisas, os mesmos problemas, porque não põe em prática, porque não vive. E um segredo da vida cristã, receba aí um segredo da vida cristã: boas intenções não vai lhe levar ao céu, só atitude vai colocar você lá. Estamos cheios de boas intenções. Boas intenções está cheio lá, Brasília, o Congresso, as câmaras, tudo. Mas verdadeiramente, quem pratica a palavra e obedece, esse será feliz. Eu não está aqui não, mas deixa eu ler agora, que eu li ontem. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1.
verso 22 a 25. Irmãos, é uma lapada tão grande, mas já que eu recebi, eu vou distribuir, que primeiro vem para mim. Você vai ler comigo essa passagem do 22 ao 25, bem forte, todos juntos, 2, 3. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É forte. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Você pode dar um glória a Deus aí? Me diga uma coisa, você quer ouvir de mim o que aqui? Que eu massageie seu ego e lhe engane, e nas coisas não acontecem, depois você daqui a 1 ano, 2 anos diz: pastor, não aconteceu nada, o senhor falou, cadê? Irmãos, todos os dias nós temos que tomar a decisão de obedecer a palavra. E se alguma coisa o Espírito está ministrando aí o seu coração, é um problema entre você e Deus, Ele te ajuda a vencer isso aí. Então Josué confronta para aquela renovação de aliança. Aquele povo então responde da seguinte forma. Eu vou voltar lá para Josué capítulo 24, o verso 15, lá no fim. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Qual foi a resposta do povo? Então, veja bem, verso 16, olha só, irmãos, verso 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós, diga comigo, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Dê um amém. Aquele povo sabia ou não sabia o que Deus tinha feito? Está meio fraquinho aí, né? Me ajuda aí, não é forte. O povo sabia ou não sabia, irmãos? Interaja aí, não vou deixar você dormir não. Está faltando um bocado de lâmpada aí, irmãos, é porque não tem no mercado essas lâmpadas. Estamos correndo atrás. Aquele povo disse: não, ei Josué, você não vai ficar só nisso não. Quem disse que você só vai, você e sua família? Que conversa é essa? Nós também. E aí Josué então tem uma coisa para eles. Josué vai então incitá-los. Josué vai confrontá-los. Talvez, irmãos, entenda, seja isso que eu esteja fazendo nessa noite aqui. Eu sei que você também tem essa resposta do povo. Eu sei que meus filhos, minha casa também está respondendo como povo. Não, nós reconhecemos o que Deus fez. Mas eu estou fazendo o que Josué está fazendo com aquele povo. Verso 19. Josué disse ao povo, olha o que Josué diz ao povo: não, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo. Eu acho que fez esse silêncio lá também. É Deus zeloso. Olha só, irmão, que atrevimento de Josué.
O povo está dizendo: ei, Josué, Ele é o nosso Deus. Nós reconhecemos o que Ele fez, mas nós também, nós serviremos. Josué põe o dedo e diz: não, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor, verso 20, e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Hebreus vai dizer: Deus é fogo consumidor. Josué está dizendo: vocês querem brincar com Deus, vocês não têm condições. Mas o povo estava resoluto, decidido. O povo entendeu a mensagem. Verso 21, põe aí na tela e você vai ler comigo, todos juntos. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Aleluia! Quem vai fazer isso nessa noite? Vamos repetir isso. Vamos dizer a Josué: de maneira nenhuma. Só o de maneira nenhuma. De maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Dê um glória. Aleluia. Deus quer arrancar de você essa resposta nessa noite. E o líder Josué, então, continua acossando o povo, não para não. Então ele diz, no verso 22, disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Eles responderam o quê? Somos. Responderam eles. E aí, queridos, Josué estava só fechando o cerco. Só fechando o cerco. Arrancou uma resposta do povo. Arrancou uma determinação do povo. E firme. Intimidou o povo. E o povo disse: não, nós serviremos ao Senhor. E o povo disse a Josué. E verso 23, Josué então vai no âmago da questão. Disse Josué: agora então, diante da decisão, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de vocês. Sabe o que significa isso hoje? Você declarou, mas Deus está dizendo: arranque o que está aí dentro. Jogue fora os deuses estrangeiros. Vocês disseram sim, não, eu vou servir o Senhor. Então não pode servir com essa carga, com esse lixo, com essa crosta. Tem que lançar fora os deuses estrangeiros. Nessa noite, Deus está confrontando você. O que tem aí na sua vida para ser lançado fora. Deus está dizendo: eu ouvi sua resposta. Você está dizendo que vai me servir, mas eu conheço o seu coração. O que precisa ser arrancado aí dentro? O que precisa ser lançado fora? E o povo respondeu a Josué novamente no verso 24: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Irmãos, não vale apenas boas intenções, não vale emoções, é atitude. A vida cristã é feita de atitude. No seco, no cru, na segunda-feira, quando ninguém está vendo, quando as coisas não estão dando certo, e você tem dois caminhos, um mais ou menos, um que te dá uma vantagem mais ou menos, e a outra da cruz, e você diz: ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu escolho o caminho da cruz, porque o caminho da cruz, depois do terceiro dia, tem a ressurreição. Tem que decidir isso com relação ao casamento, a amar a esposa, a amar o esposo, a esposa ser submisso ao esposo. Filhos, obedeça aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor e lhe dará longos dias sobre a vida. Obedeça aos seus pais. Filhos, pais, não irrite os seus filhos.
Empregados, tratem bem os seus servos, os seus empregados. Filhos, vocês que são escravos, diz Paulo, ou que vocês que são empregados, tratem com honra aqueles que são os seus patrões. E aí vai, a vida cristã se estende para todas as esferas da vida social, da vida comunitária, da vida familiar e da vida ministerial. Não existe meio termo, você anda ou não anda na verdade. Você está ou não está na verdade. Aquele povo tinha uma determinação, mas Josué conhecia aquele povo, e ele disse: não, vocês não têm condições. O povo: sim, nós estamos decididos. Então joguem fora os deuses estrangeiros. O que precisamos lançar fora. Josué tinha ouvido a promessa que eles tinham feito com seus próprios lábios, mas agora os desafiava a provar sua sinceridade por meio de suas obras. Ele queria arrancar uma confissão prática, uma atitude, porque o verdadeiro cristianismo não são meras palavras, mas vida transformada pelo poder de Deus. Que deuses estranhos você está carregando hoje no oculto? Quem é o Senhor da sua vida? Que ídolo ocupa a sua mente, suas emoções e vontade? Que prática pecaminosa você precisa confessar e deixar? Agora então joguem fora os deuses estrangeiros. E o povo disse a Josué: nós jogaremos, queremos servir ao Senhor e lhe obedecer. E naquele dia, verso 25, diz que Josué firmou um pacto. Tudo que era feito naquele tempo, eles construíam um altar e faziam alguma coisa, como hoje pastor Jorge e Valquíria estiveram aqui no altar, e eles declararam isso numa aliança. Podia fazer em casa, em qualquer lugar, mas eles quiseram fazer publicamente. É compromisso. Naquele tempo eles fizeram um pacto, um acordo, fizeram uma grande assembleia, e ali debaixo daquela grande árvore eles ergueram uma grande pedra para firmar aquele pacto. Sabe o resultado? Verso 31 diz, do capítulo 24, que Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Nós precisamos levantar o testemunho em nossa geração. Nós precisamos ser fiéis em nossa geração. Josué tem uma palavra para a igreja de hoje. Você pode ficar de pé. Eu quero chamar o louvor aqui. Aquele pacto foi feito. Vamos repetir a mesma música, viu? Foi feito um grande pacto lá em Siquém, debaixo de uma grande árvore. O povo firmou aquela aliança. E eles declararam que seriam fiéis ao Senhor. Imagine que você está em Sicá agora, em Siquém, e que Josué está diante de nós. Que Josué está sentado, talvez porque fosse de bastante idade, de idade avançada, cajado num lado, barba grande, e ele está dizendo isso, olhando fixo nos céus, de onde sempre costumou ver a glória de Deus descer, especialmente no tempo de Josué, de Moisés. Ele olha para aquela geração dele e pergunta: se porém lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Josué está dizendo, mas não de palavras, mas de atitude. Josué está dizendo para nós hoje:
Eu não sei qual é a decisão de vocês, mas a minha está tomada. Mas e a sua? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele começa então a falar: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade. Sirvam-no de todo o coração, porque Ele é Deus zeloso. Quando é que você vai começar a pôr em prática a leitura da palavra de Deus? Josué está perguntando para nós hoje: quando é que você vai ter tempo, meu filho, para ouvir a minha voz através da minha palavra? Ou será que você vai continuar dependendo de uma mensagem do WhatsApp? Não, nós serviremos ao Senhor, sim, mas quando é que você vai ser apaixonado por Ele, para se trancar no quarto e chorar na presença dEle? Não, nós serviremos a Ele, mas quando é que você vai amar seu irmão de verdade? Aquela pessoa que você diz que é difícil. Quando é que você não vai fazer acepção de pessoas? Não, nós serviremos ao Senhor, mas quando você vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Não, nós serviremos ao Senhor, mas quando é que você vai andar na verdade na escola, na sua empresa, como empregado? Aleluia. Porque essas coisas, irmãos, somam-se. Esses detalhes somam-se. Ou vão servir de coroa para você atitudes corretas diante de Deus, ou vai ser um fardo pesado na caminhada. A quem vocês irão servir? Josué está perguntando. O que lhes responderemos? Quando eu vi, Senhor, o fogo descer como desceu lá com Moisés, então eu vou servir ao Senhor. Quando eu receber um avivamento na minha vida, então eu vou servir ao Senhor. Então quando eu falar em línguas, eu vou então servir ao Senhor. Quando eu sentir um arrepio, então eu vou servir ao Senhor. Ele está perguntando: e se isso não acontecer, pelo que você vai me servir? Muitos cristãos morreram em prisões, em masmorras, em fogueiras, e até hoje tem perseguições. Eles não estão vendo o fogo cair, mas eles estão vivendo o verdadeiro evangelho. Eu temo que a Igreja Evangélica Batista de Intermares fique confortavelmente sentado nessas cadeiras, esperando o novo mover do Espírito, quando na segunda-feira não se dobra diante dele no oculto. Quantas casas de paz nós estamos pondo em prática? Faz 45 dias, ainda não temos 10. Ainda não temos 10. É porque falta? É porque não tem necessidade? É porque falta cristãos com atitude? Não! Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Não. Primeiro tem que lançar fora os deuses estrangeiros. Vai esperar o próximo congresso para se avivar? Vai esperar o próximo preletor para se avivar? Eu estou pregando o evangelho simples e puro. Ele está convocando a igreja hoje. Aqui está Josué, oferecendo o cajado dele, passando para a próxima geração. Quem vai pegar o cajado de Josué? Quem vai ser como Josué? Quem vai lançar fora os ídolos e as práticas que corroem a santidade e nos separa de Deus?
Quem vai pegar o cajado da fé, do amor, da santidade e vai se tornar um Josué na sua geração? Quem vai ser uma candeia em meio às trevas? Quem vai ser essa candeia em meio às trevas? Sabe, irmãos, escute isso. Queremos brilhar onde tem muita luz. Muita coisa branca junta uma da outra. Mas a candeia brilha no lugar mais escuro possível. É quando ninguém está vendo. Lá no trabalho ou na sua casa, só tudo escuro, mas você é a candeia lá. Você não precisa do próximo congresso, do próximo seminário. Você tem a presença de Deus se você atraí-la naquele lugar secreto. Para os novos nessa noite, vida cristã é vida transformada. Vida cristã é vida transformada. Vida cristã é vida em Deus. Vida cristã é vida conectada com Deus. Tudo que passa aqui passa por Deus. O que Ele pensa sobre isso? Senhor, o que o Senhor quer sobre isso? O que é isso, Senhor? Me dê discernimento sobre isso. Vida cristã é isso. Vida cristã não é vida monótona, não é vida morgada, não é vida sem beleza. Nós podemos casar, namorar, praticar esporte e viver a vida abundante de Deus nessa terra, mas como luz em meio às trevas. Josué então faz a pergunta: escolham hoje a quem irão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha oração também sobre a minha vida e sobre a minha casa. Porque eu quero dizer para você, do mais jovem ao mais adulto, o que você está esperando dessa vida? Vida verdadeiramente vivida é vida em Deus. É vida em Deus. Vida cristã é vida em Deus. É vida de atitude. Lembre-se, não são boas intenções, mas atitudes práticas. Nós vamos declarar nessa noite que a casa é dele. A sua casa é dele. Nós vamos dizer: Senhor, nós somos aquele povo, sim. Aquela geração, deixa eu dizer, aquela geração realmente de Josué foi uma geração fiel. Eles serviram a Deus em sua geração. A próxima geração é que descambou, mas a geração de Josué não. Ela foi fiel. E hoje Deus está levantando você para ser a geração fiel dos nossos dias. Se tem alguma coisa para consertar hoje, algum ídolo, alguma coisa fora do lugar, enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente. Não vem diante de mim, você vem aqui à frente. Você se lança de joelho, de pé, ou fica aí sentado no seu lugar. Mas nós queremos dizer: Senhor, eu quero remover os ídolos inúteis. Eu quero estar livre na sua presença. Vamos adorar o Senhor. Você é bem-vindo.